Professor, qual é a relação entre intensidade do exercício e consumo de substratos energéticos? Eu sou o professor Fábio Esquino do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou te mostrar isso. Vamos lá, turma! Se você não assistiu o vídeo passado, vou deixar o card aqui, assiste o vídeo passado, porque no vídeo passado eu mostro qual que é a relação entre a duração do exercício e o consumo de carboidrato e gordura pelo músculo esquelético. E é claro, eu recebi a pergunta qual é a relação da duração com o consumo de substratos energéticos, mas também recebi a pergunta qual é a relação entre intensidade e o consumo de substratos energéticos, beleza? Então nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a relação da intensidade com o consumo de substratos energéticos. Antes disso, eu preciso dizer uma coisa importante para você. Então vamos lá. Relembrando, o músculo nunca, em nenhuma situação, em nenhum tipo de exercício, em nenhum tipo de esforço, em nenhuma modalidade esportiva, ele vai usar 100% de um único substrato energético. Se você pegar, por exemplo, uma prova de 100 metros rasos, né, que o pessoal faz aí em 9,50, é uma prova em que vai ter consumo de creatina fosfato, vai ter consumo, por exemplo, de glicose e, portanto, vai ter um pouquinho de gordura, mas o fato é, o músculo sempre vai usar carboidrato, gordura e aminoácidos ao mesmo tempo. Em situações específicas, o músculo pode usar predominantemente, esta palavra é chave, predominantemente mais carboidrato e menos gordura, ou mais gordura e menos carboidrato. E nós sabemos o seguinte, que os fatores que interferem para saber se o músculo vai consumir predominantemente mais carboidrato ou mais gordura, são fatores como a duração do treino, o tipo e o método de treino, a intensidade de treino e o nível de preparo físico da pessoa que vai executar o treinamento. Então, se nós pegarmos aqui somente a intensidade, nós vamos encontrar o seguinte. Então, vou te dar o contexto. Imagina que eu tenho um aluno que vai fazer um treino aeróbico e vai fazer o treino aeróbico em intensidade progressiva, ou seja, ele vai começar na intensidade leve, vai passar a aumentar a intensidade ao longo do treino para a intensidade moderada, vai chegar à intensidade vigorosa e vai chegar ao 100%. Então a intensidade ela é progressiva. Então imagina, treino aeróbico, intensidade progressiva e vamos analisar em quais momentos o músculo vai consumir mais carboidrato ou mais gordura, beleza? Para a gente poder entender, tem este gráfico aqui que é um gráfico famosíssimo na área da fisiologia do exercício que nos ajuda a entender isso, beleza? Então, o que nós temos aqui neste eixo do gráfico? A intensidade do treinamento aeróbico baseada em percentuais do consumo máximo de oxigênio. Então, nós temos aqui uma intensidade mais leve, temos aqui uma intensidade mais moderada, aqui uma intensidade mais vigorosa e, obviamente, o 100%, que seria a intensidade máxima, beleza? E o que nós temos aqui no eixo do gráfico? Temos o percentual de contribuição dos substratos energéticos para diferentes intensidades de um treino progressivo aeróbico. Então, a curvinha amarela é a gordura e a curvinha azul é o famoso carboidrato, então o glicogênio muscular, beleza? Então vamos lá. Presta atenção no seguinte, aqui é o minuto zero. O minuto zero é repouso. Então, se você considerar o repouso, olhando para o gráfico agora, eu te pergunto, no repouso, o teu músculo, as suas células estão consumindo mais carboidrato ou mais gordura proporcionalmente? Você vai dizer o seguinte, numa situação de repouso, aproximadamente 75% de toda a energia que é gerada vem da gordura. Os outros 25% vêm na maioria do carboidrato. Então o que você conclui? Que no repouso o corpo ele usa mais a gordura para gerar a energia necessária para as células trabalharem e você viver do que o carboidrato. E é fácil entender isso. Por quê? Porque você que não é gordinho, você deve ter umas 2.000 calorias estocadas na forma de glicogênio, mas deve ter umas 40, 50 mil na forma de gordura. Então é mais fácil o teu corpo usar para manter o estado energético de repouso aquilo que ele tem mais, que é, obviamente, a gordura. E aí, olha que interessante. Se eu te perguntar assim, qual é
o gasto calórico que você tem no repouso? É claro que tem uma forma certa de fazer a conta para ficar mais ajustadinho, mas para ficar fácil aqui agora, vamos imaginar que no repouso você tem o gasto calórico de aproximadamente 1 caloria. Se você tem gasto calórico de 1 caloria por minuto, significa que 0,75 calorias nesse minuto viria de quem? Da gordura e o restante do carboidrato. Beleza? Beleza, legal. Agora olha o que acontece. Se eu saio do estado de repouso e começo a fazer uma sessão de treino aeróbico em intensidade progressiva, o que você começa a perceber aqui no gráfico? Que obrigatoriamente a quantidade de carboidrato começa a aumentar e na mesma proporção começa a diminuir o consumo de gordura. Então não é assim, ó, tô usando muita gordura no repouso, pouco carboidrato no repouso e de repente eu comecei a inverter. Não é assim, não é instantâneo, não é automático. À medida que a intensidade vai aumentando, obviamente que o músculo vai consumindo mais glicogênio. E obviamente que ele diminui proporcionalmente o consumo de gordura, até chegar em uma intensidade onde essas duas curvas elas vão se encontrar, que a gente chama de ponto de intercepção, que vai acontecer ali por volta de uma intensidade moderada. Então, quanto mais intenso for o treino, obviamente que mais o músculo vai consumir carboidrato em relação à gordura. Mas aqui tem um ponto que é interessante, que é o seguinte: vamos pegar, por exemplo, 80% do VO2 máximo. 80% do VO2 máximo, o músculo deve estar usando aproximadamente 20% de gordura. E deve estar usando aproximadamente 80% do carboidrato, beleza? Você está vendo aqui, ó, 80%. 80% está zero de gordura? Não. Mas o carboidrato está mais alto? Predominantemente, sim. Mas eu deixei de usar gordura? Não! Eu só estou usando predominantemente menos gordura. Mas a gordura continua a ser utilizada. Aí eu te pergunto, para a maioria das pessoas, 80% do consumo máximo de oxigênio é qual intensidade? Você vai dizer, vigorosa. Então quer dizer que na intensidade vigorosa, eu tenho consumo de gordura no músculo? Tem. Porque imagina o seguinte, imagina que você está na esteira, você está parado lá na esteira. Aí você vai começar a caminhar a 5 km por hora e vai ficar 5 minutos caminhando a 5 km por hora. Aí eu te pergunto, qual que é a intensidade de 5 km por hora? Você vai dizer, senhor, 5 km por hora estou caminhando, é leve. Então nesse período que você está no leve, você está consumindo mais gordura e menos carboidrato. Aí vamos imaginar que depois desses 5 minutos eu aumente a velocidade em 1 km por hora para cada 1 minuto. O que vai acontecer? Você vai de 5 para 6, de 6 para 7, 7 para 8, 8 para 9, 9 para 10, 10 para 11, 12 para... Blá, blá, blá. E aí você vai caminhar mais rápido, e aí você vai trotar, e aí você vai correr, e aí você vai correr mais rápido, e a passada vai ficar mais larga, e aí você vai correr mais rápido ainda, até chegar ao seu 100%, beleza? Aí eu te pergunto, qual que deve ser o seu gasto calórico se você ficar 1 minuto a 100%? Professor, 1 minuto a 100%? Vamos imaginar que fosse 15 quilocalorias. 15 quilocalorias é 100%, certo? Legal. E quanto que era no repouso? 1. O que significa que no 100% você estaria com gasto calórico 15 vezes maior que você gasta no repouso, certo? Certo. Então o que isso mostra? Que o gasto calórico é tão alto nas intensidades na intensidade máxima, nas intensidades vigorosas, que só o carboidrato não daria conta de sustentar isso para gerar ATP. Então precisa da ajuda da gordura, por isso que independente de qual intensidade, o músculo sempre vai usar os dois nutrientes. Então quando você for querer falar de metabolismo, coloque a palavra predominante na frase. Na intensidade de 80%, o músculo consome predominantemente mais carboidrato em relação à gordura. No treino de intensidade leve, o músculo usa predominantemente mais gordura do que o carboidrato. Mas nunca diga assim, ai, em treino vigoroso não usa gordura. Como não usa? Olha o gráfico! Só que agora tem um detalhe. Você olha para esse gráfico e você conclui assim, então se eu fizer HIIT,
Se eu fizer treino vigoroso, eu vou consumir mais carboidrato em relação à gordura predominantemente, certo? Corretíssima a tua resposta. Agora, muitas vezes as pessoas falam assim, então quer dizer que o treino vigoroso ele é ruim para o consumo de gordura, o treino moderado ele é melhor para o consumo de gordura. Você já ouviu falar isso, não ouviu? Sim, eu também já. Só que se você colocar agora mais o item na análise, porque nós estamos analisando o quê? Intensidade com percentual de fornecimento de energia. Na intensidade 0, que é repouso, é 1 quilocaloria, certo? Na intensidade máxima, que é 100%, eu dei o exemplo que pode ser 15 quilocalorias, mas pode ser 18, pode ser 20, depende da pessoa. Mas se eu te falar que o consumo de gordura numa intensidade mais vigorosa pode ser igual ou até superior à quantidade de gordura que você consome no moderado. Como que a gente entende isso? Colocando um novo dado no meio da equação, chamado caloria para a intensidade que você faz. Só que isso eu vou te mostrar no próximo vídeo. Aí você vai dizer, professor, mostra agora. Aí eu vou dizer, não, porque a Super Raquel já está dizendo aqui que o tempo do vídeo está estourado. Então eu vou ter que fazer um outro vídeo, mas eu vou fazer. Mas o fato é, entendeu a relação da intensidade? Então, coloca aqui as tuas dúvidas, compartilhe o vídeo, deixe o like aqui. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva no canal. E eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um link especial só para você que é do YouTube, para você conhecer o meu curso de Fisiologia do Exercício chamado Masterclass Fisiologia do Exercício. E se você é como eu, apaixonado pela Fisiologia do Exercício, clica lá, adquire, que você vai aprender Fisiologia do Exercício pensando e agindo na prescrição do treinamento. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.